meninas e meninos, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje tá super, hiper, mega divertido. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é explicando o motivo de eu ter ficado assim, sabe, afastada por um tempo. Calma, não desisti do meu canal, calma, entendeu? Bom, pessoal, vim explicar aqui porque eu fiquei um tempinho, basicamente quase 2 semanas, eu acho, afastada. E eu costumo não ficar, tipo, tanto tempo. Então, pra não começar os comentários e tal, falando o motivo, perguntando por que a Júlia sumiu e tal. Até shorts, que é o mais fácil de fazer. Bom, eu não tava fazendo. Mas calma que eu vou explicar tudinho nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Então bora lá começar o vídeo. Eu tava com muita saudade de fazer isso, né, dessa introdução, né, e de gravar vídeo. Porque gravar vídeo, gente, pra mim não é uma... Calma aí. Ah não, pô. Poxa, gente. Pronto, passou o barulho. Se começar muito barulho, por isso que eu vou falar um pouco mais alto, porque se começar muito barulho, eu vou mudar de lugar pra poder não ter direitos autorais. Porque eu tô gravando lá de fora, deu pra perceber assim, né? Porque o tempo tá bem gostoso, então por isso. Bom, pessoal, como eu tava falando, gravar pra mim não é uma obrigação. Tipo, nem tipo um dever, assim, pra mim não é uma obrigação, pra mim é um prazer gravar, porque eu amo gravar. Tudo que eu posso gravar, eu gravo pra vocês. Tipo, obviamente tem coisas que, tipo, realmente é muito complicado de gravar, não dá pra gravar. Às vezes, tipo, coisas que não pode, tipo, sabe, não dá pra mostrar e tal, as coisas que também na hora você não pensa em gravar. Então, por isso, mas tudo que eu tento gravar, eu, tipo, sempre gravo pra vocês, porque eu amo gravar, então, por isso, né? Mas enfim, vou contar o motivo pra vocês de eu estar realmente, de eu ter ficado um pouco afastada, quase 2 semanas, né? Coisa que eu também não sou de ficar tanto tempo. Eu, assim, pra quem não sabe, eu comecei muito devagar, postava muito de vez em quando, não era sempre, não era tipo 2 vezes por semana, às vezes era uma, às vezes eu ficava 2 semanas, mas isso, tipo, ninguém meio que me perguntava, porque eu não era, sabe, aquela pessoa que focava, que eu não tinha tantos seguidores, então eu nunca pensei que eu ia chegar, tipo, na conquista que eu já cheguei. Eu tô quase batendo 9 mil, tipo, quase 10 mil. Isso, por mais que ainda, tipo, falta muita coisa pra chegar aos 100 mil, né, pra poder, tipo, né, ganhar a placa de 100 mil, né, que é a placa prata. Eu acho que tem dourada da pequena também. Mas enfim, então eu pensava que era muito complicado. Então eu não tinha aquele compromisso, não era nem que, tipo, eu tinha que ter um compromisso com os meus seguidores, mas eu não tinha um compromisso comigo mesma. Eu não me sentia, às vezes, tão bem pra gravar. Eu não gravava quase nada, os vídeos sempre eu tinha que ter uma ideia, tipo, era isso. Bom, pessoal, se eu ficar pausando assim é por causa dos barulhos, né, porque eu vou tentar manter aqui fora porque eu tô gostando de gravar aqui fora. Bom, eu não lembro muito o que eu tava falando, mas o que acontece? Sabe, eu não tinha aquela... Sabe, eu não postava vídeo, às vezes eu postava um vídeo e aí dava 1, 2, 3 visualizações. Eu ficava, tipo, feliz porque pelo menos teve visualização, mas ao mesmo tempo eu ficava triste, assim, sabe? Poxa, eu fiz um vídeo tão legal e ninguém gostou, assim, sabe? Tinha muitos poucos likes, então isso me deixava, tipo, realmente triste. Porque, pra quem não sabe, gente, eu, desde pequenininha, eu sempre gostei de gravar. Eu acho que, tipo, Deus me deu um dom, assim, pra gravar. Tipo, né, pra poder, sabe, conseguir postar vídeo na internet. Porque, gente, sério, desde pequenininha, eu sempre, tipo, postava... Não é que, no caso, quando eu era, tipo, menorzinha ainda, ou quando eu não sei se eu já tinha o meu canal, ou quando era na época que eu tinha parado com o meu canal. Porque eu fiquei bastante... Foi anos que eu fiquei, tipo, né, sem gravar. Então, por isso. Mas aí o que acontece, né? Eu
sabe, eu já fiz até um vídeo reagindo a um vídeo meu antigo, bem antigo. Olhando aqui pros cachorros. Cachorro brigando. Era um vídeo meu bem antigo, que era o que sobrou do meu material escolar, né? Então, tipo, eu gravava vários vídeos, eu gravava às vezes vídeo me arrumando, mas não era de postar, nem sei se eu tenho esses vídeos ainda, mas era uma coisa que eu gostava e eu falava muito natural, era uma coisa, tipo, muito de boa, sabe? Eu não tinha aquele medo de gravar pra câmera, de aparecer numa câmera. Eu amava, tipo, eu amo gravar. Eu amo tirar foto, amo. Por mim, você podia me dar uma foto, uma câmera que é capaz de eu acabar com a bateria de tanta foto que eu ia tirar. Porque eu amo, gente, eu amo fazer isso, né? Então, por isso. Então, tipo, eu sempre, desde pequenininha, eu gostei. Mas eu tinha, às vezes, sabe, aquele medo de... Sabe, será que alguém vai gostar do meu vídeo? Será que é isso que o público gosta? Será que eu tenho que, sei lá, tipo, decorar algumas coisas que eu tenho que falar pra, tipo, o pessoal gostar mais de mim? Eu tenho que ser natural, eu tenho que ser eu mesma? Eu ficava, tipo, cheio de coisa na cabeça. Então eu me afastei por um tempo, né? Me afastei, mas aí eu voltei, né, gente? Voltei e tal. E agora vou contar o motivo, o real motivo de eu ter ficado afastada por 2 semanas, assim, quase 2 semanas, eu acho. Não sei se foi 2 semanas mesmo, mas enfim. O último vídeo foi, eu acho que foi meu primeiro dia de aula para o Volta às Aulas, né? Para o retorno do meio do ano. Bom, sexta-feira, eu não lembro que dia que foi, não vou conseguir lembrar a data, eu acho que não, mas teve ou passada ou retrasada. Gente, espera aí que o barulho das crianças aqui, porque eu moro muito do lado de uma escola. Bom, pessoal, voltei aqui por causa que eu moro do lado, basicamente, de uma escola, então fica muito barulho das crianças. Bom, não, foi sexta-feira passada ou retrasada que eu chamei a Lavínia pra vir aqui em casa, né? A gente brincou, inclusive eu ia gravar um vídeo pra vocês de uma receitinha, né? Só que acabou a luz e aí eu falei assim, vai demorar, eu acabei com o vídeo, né? Acabei com o vídeo, meu celular não está editando, então por isso, tipo, não tá editando, tipo, como eu editava, sabe? De juntar as partes. Por isso que às vezes eu não faço tanto vídeo de uma rotina muito longa, porque eu não tenho como, tipo, deixar pausado, porque às vezes eu preciso usar o telefone, às vezes a Lavínia me liga e tal. Então, por isso. Então eu acabei com o vídeo, né? Mas, enfim. Eu pedi um sorvete pra gente, né? Pedi sorvete, a gente tomou, no caso, o meu sorvete dela açaí, a gente comeu e tal. Ela foi embora umas 6h30, 6h40, por aí, né? Mas tava chovendo muito mesmo. Mas aí amenizou a chuva, aí a mãe dela veio aqui buscar ela. Aí o que aconteceu? Depois, quando ela foi meio que embora, eu comecei a sentir dor de ouvido. Eu acho que eu já até falei que às vezes eu tenho dor de ouvido. Mas, então, né, eu fiquei com dor de ouvido, mas de boa, nada, tipo, com muita dor. E aí eu tomei um remédio, ok, tal, deu uma amenizada, passou assim. Tomei banho, sem molhar o ouvido, obviamente, né? E aí voltou um pouco. Aí eu tomei o remédio, outra vez o remédio e pronto. E aí eu fui dormir. Quando foi umas 2 horas da manhã, nem sei, gente, eu não olhei o relógio, né, o telefone pra saber o horário. Eu simplesmente começou a, tipo, doer muito meu ouvido e eu não, gente, eu não conseguia dormir. Eu tava com medo de ir lá na cama dos meus pais pra poder acordar eles, né, e tal, porque, sabe aquela criança, sabe, gente, quando os pais acabam tomando um susto e acaba te assustando também? Eu não queria, porque eu sei que meus pais estavam cansados, então eu não queria acordar eles, mas aí eu fui lá, acordei minha mãe. Eu falei, mãe, tá doendo meu ouvido, eu não consigo dormir. E ela falou, tá bom, deita aqui, pra ver se vai passar um pouquinho e tal. Só que não passou. Aí ela... Só que foi antes... Só que, tipo assim, gente, antes de eu dormir, que eu esqueci de contar uma parte. Eu sou muito ruim, acho que eu nunca contei isso, mas eu sou muito ruim pra poder tomar comprimido. É uma coisa que eu queria muito conseguir tomar comprimido, porque seria muito mais fácil, porque, sabe, do que ficar tomando esses remédios e tal, com gosto ruim e tal, então, era uma coisa muito mais, tipo, então
seria bem mais fácil, né? E aí, o que aconteceu? Eu tomei Aí, só que, tipo, eu tomo o ibuprofeno em gotas, né? Só que como eu tô crescendo, ele não tá fazendo mais tanto efeito. É mais só pra uma dor de cabeça e tal. Acho que ele ameniza, né? Que ele faz passar. E como eu tô grande, né? Ele já não faz tanto aquele efeito que fazia quando eu era pequena. E aí, minha mãe falou, vamos ter que tomar um dipirona. Só que eu não consigo tomar inteiro, então minha mãe partiu, sabe? Em vários pedacinhos bem pequenos, eu sei, tipo, demorou. Só que, gente, isso é uma coisa muito ruim, porque você vai enchendo de água. Gente, muito pequeno, mas eu não conseguia, não descia, não desce pela minha garganta, eu não sei o que acontece. Tipo, alguns desceu, mas nem todos, ainda faltava bastante. E a minha mãe falou assim, Júlia, eu vou ter que amassar, botar, tipo, na colher, né, amassar e botar um pouquinho de água pra você beber. E eu comecei a chorar, porque eu sabia que era muito ruim. Eu falei, não, eu vou conseguir. Consegui tomar o remédio, ok. E aí depois, o que aconteceu? A gente foi dormir e tal, aí vamos voltar pra aquela parte que eu acordei minha mãe. Bom, pessoal, eu já tinha tomado o remédio, né, o dipirona, como eu falei. Mas, sabe, por eu ter tomado tão pequenininho assim, sei lá, sabe, eu não sei o que aconteceu, mas, enfim, não sei, mas parece que não fez aquele efeito todo. Gente, sério, era uma coisa, era uma dor inexplicável, não tinha explicação exatamente. Ela ia, parava 1 minuto, ela voltava, ela ia, só que voltava de uma maneira, tipo, muito forte. Tipo, parecia que a dor fez assim, ó, puff, evaporava. Passou 1 minuto, ela puff, voltou. Só cada vez que ela voltava mais forte. Eu, tipo assim, eu ficava na cama. Tipo assim, eu não chorei tanto, né? Porque, sei lá, pra eu não me apavorar. Mas doía muito. E era uma coisa que eu e minha mãe a gente não entendia. Gente, eu não conseguia dormir. Aí, às vezes, a dor ficava uns 2, 3 minutos sem, sabe, sem vir dor. E aí eu conseguia tirar um cochilo, né? Mas, sabe, era tão de repente que às vezes passava que eu não entendia. Então até eu pegar no sono era meio complicado. E aí o que aconteceu? Eu simplesmente não. Aí minha mãe me pingou o remédio no meu ouvido. Eu tomei mais um pouquinho de ibuprofeno. Aí tá. Né? Por mais que não fazia aquele efeito todo, mas pelo menos pra tentar passar um pouco, porque eu não conseguia, gente. Era muito forte mesmo a minha dor de ouvido. E aí, o que aconteceu? Minha mãe ia dar umas 5 horas, era umas 10 pra umas 4h50, 4h45 por aí. Minha mãe falou, vamos tomar mais um pouco de pirona. Só que ela partiu, né, de novo, só que em pedaços maiores, né? Porque quando, lá antes de eu dormir, ela, tipo, o último era um pouquinho maior e eu consegui tomar. E aí ela falou, não, porque senão ia demorar muito, gente. E tava muito forte a dor, eu queria que passasse. Gente, sério, eu acho que a minha mãe orou tanto de madrugada dessa vez, sério. Ela orou muito, toda hora ela orou. Porque, gente, sério, não tinha mais o que fazer. Era, tipo, eu tomei remédio, eu tomei muito remédio na madrugada, de sexta pra sábado. Então, por isso. Mas aí o que aconteceu? Cara, sabe, esse negócio, esse sinal aí da escola fica tocando toda hora. Tô com medo de dar direitos autorais, gente, desculpa. Bom, e aí o vídeo já tá em 14 minutos. E aí a gente foi, minha mãe falou, eu não conseguia, não descia. E aí minha mãe falou, Júlia, eu vou ter que amassar o remédio. Eu comecei a chorar porque era muito ruim, né? Mas enfim. Eu só ficava perguntando, mãe, é pior do que paracetamol? Porque, gente, paracetamol é um remédio em gota. Mas é horrível. Tipo, desculpa se você até tem que tomar, mas, gente, sério, desculpa, mas é muito ruim. Então, não dá. Desculpa se você tem barulho, porque as cachorras tá brigando ali, brincando. Olha, para, Lua. Para, Lua. E aí, Lua, pelo amor de Deus, não derruba meu tripé, Lua. E aí, minha mãe amassou, tomei, eu bebi, gente, sério, eu só sei que eu bebi suco, comi presunto, aí depois, óleo. Gente, uma dica é, se você tipo, não consegue tomar dipirona porque também dipirona em gota é horrível também, é pior ainda. Eu acho que é, né? Porque fazia eu vomitar.
E aí o que acontece? Toma um suco líquido, alguma coisa líquida pra poder passar e te ajudar a beber. E depois come alguma coisa doce. Eu comi um Oreo, porque, tipo, adiantou bastante. E aí eu fui dormir. Nisso, eu consegui dormir de mais 5 para as 7 da manhã. Foi um tempo até bom, foi o único momento que eu consegui dormir mesmo. Então, tipo, foi ótimo até esse tempo, eu consegui descansar, assim, né, umas 2, 3 horas. E aí, 7 horas acordamos, né, acordei. E minha mãe falou, Júlia, vamos lá no UPA, né? Que é um médico, né? Vamos lá no postinho, posto de saúde, tipo, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi 7 horas da manhã, eu, minha mãe e meu pai lá pro médico. Fomos, tava tipo meio que vazio, só tinha adulto, eu era a única criança, né? E tinha um médico pro adulto e um pediatra. E aí, só que tipo, demorou muito, demorou quase 2 horas pra eu ser atendida. Só que eu fiquei muito apavorada, eu comecei, gente, sério, eu fiquei muito nervosa. A minha pressão, eu acho que até subiu ou desceu, acho que subiu, né? Enfim, não sei se essas coisas de pressão não, mas acho que subiu. Ela, sabe, eu ficava muito nervosa. Eu não chegava a tremer, mas eu ficava muito nervosa por dentro. Eu tentava respirar, me acalmar. Mesmo eu sabendo que, sabe, que gente não tem injeção sabe, pra ouvido, assim. Se você tiver. Só que no momento, quando eu acordei, eu não estava com dor de ouvido. Eu não estava com aquela dor foi só de madrugada. Eu não estava com a dor de manhã. Então, enfim, fui lá. E aí, parecia, gente, como era, tipo, só tem uma criança e tal, vamos deixar ela, né, pra lá e tal. Gente, sério, demorou muito pra eu ser atendida. Só que eu tava com muito medo. Medo não, eu tava muito triste porque nesse dia eu tinha 2 festas. Uma 10 horas da manhã e já tava 9h30. Tipo, não 9h30. Tipo, tinha dado umas 9 horas. Eu fui, tipo, atendida 9 horas. Aí o que aconteceu? Eu tinha 2 festas. Uma do Dia dos Pais na escola. E a outra do meu primo, que é um chá de panela, que meu primo e minha prima vão casar. E aí o que aconteceu? Eu estava, tipo, muito triste, porque gente, como é que eu vou assim? Meu Deus, o que vai acontecer? Aí fomos atendidos, o médico falou que meu ouvido está com pus e passou um remédio, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, gente? Passou uma amoxicilina e só mesmo. Amoxicilina, mas se eu tivesse sentindo dor, era pra eu tomar o dipirona, da mesma forma. Fomos pra casa, cheguei em casa 9h30, me arrumei correndo, tava com uma calça moletom, fui com a calça moletom, só botei porque a festa do Dia dos Pais era o tema, sabe, de time. Então o pai e o filho tinham que ir com a blusa do seu time, ou seja, Flamengo a minha, né, gente? Foi muito legal, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo contando como foi, tá? Foi muito legal. Eu fui correndo, fiz uma maquiagem muito rápida, gente, muito rápida. Eu fiquei muito feliz porque, sabe, porque eu consegui ir, né? E eu não estava sentindo dor, não estava. Só quando eu cheguei em casa do médico, eu tive que tomar mais um dipirona pra eu ter certeza que eu não ia sentir dor lá, né? Porque imagina ficar lá sentindo dor, todo mundo se divertindo, sei lá, tipo, né? Não, sabe, não tem graça. E aí o que aconteceu, gente? Teve uma parte muito engraçada, porque assim que eu saí do médico, veio um carro e tocou uma música assim. Peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome da música. Gente, calma aí que o barulho... Gente, sério, o barulho não quer deixar eu gravar. Bom, pessoal, a música era da Ivete Sangalo, alguma coisa assim. Ivete Sangalo, sei lá. Mas eu não sei se era dela, mas era aquela... Oh, oh, alegria, alegria. Eu fiquei toda feliz por dentro, porque, tipo, sabe, eu saí bem de lá. Saí, tipo, de boa e tal. Feliz, porque eu ia provavelmente ia dar tempo, né? Enfim, então, consegui e cheguei lá. Na festa, né? Aí, de noite, assim, aí cheguei Gente, sério, foi de 10 às meio-dia. Quando eu cheguei de meio de pouca, eu simplesmente deitei na cama e apaguei, tipo, até umas 4 horas da tarde, umas 4, 5 e pouca da tarde. Então, tipo, eu dormi bastante. Foi
eu dormi aquilo que eu não dormi na noite, né, na madrugada. E aí, me arrumei, fui pra festa do meu primo, né, chá de panela. Só que demora um pouco pra chegar lá, né, é um caminho um pouco grande. Gente, tipo, ai gente, tipo, foi, tipo, ai como é que eu posso dizer? Só que o carro me deu enjoo. E também porque eu acho que não foi exatamente só o carro. Foi porque na noite, na madrugada, de sexta pra sábado, que foi o que eu senti muita dor de ouvido, foi o que eu tomei muito remédio. Gente, eu nunca tomei tanto remédio de uma vez na minha vida, tipo, sabe? Porque era tanto, tipo, tão rápido que eu sentia dor e eu tinha que ficar tomando remédio, nananã e tal. Então eu tomei muito remédio, então acho que isso me deu enjoo, só que me deu enjoo à noite, né? E aí fiquei muito enjoada, eu pensei que eu ia vomitar dentro do carro, né? Mas não, mas o enjoo não passava. Gente, sério, pra vocês terem uma ideia, eu comi uma coxinha lá e bebi, tipo, alguns refrigerantes. Mais nada. Tudo que serviu eu não conseguia comer, sabe? Sopa de ervilha que eu amo, um caldo de feijão, o cheiro me dava muito enjoo, eu pensava que eu ia vomitar ali na mesa mesmo. Eu não querendo vomitar, não, tipo, me dava ânsia de vomitar. Mas, tipo, eu pensava na minha cabeça, eu pensava que eu ia vomitar, porque eu tava muito enjoada. Aí minha mãe, né, falou, vamos tomar um remédio, momoprida. Aí minha tia falou assim, tem momoprida em gotas. Que é horrível, gente, horrível. Porque, sei, sério, falam que às vezes até uma, não sei se tem como, mas falam que até uma enfim, momoprida, ignorem do jeito que eu vou falar, é ruim. Em comprimido, imagina em gotas. Eu não vou tomar mesmo. Não vou tomar. Só que eu queria muito que passasse meu enjoo. Às vezes quando eu ficava em pé, tipo, não é que amenizava. Só que ele fazia diminuir um pouquinho, tipo 1%, mas melhorar um pouquinho. Mas aí eu ficava cansada, me dava um cansaço no corpo. E aí você deve estar achando que, gente, meu Deus, eu sou o bicho preguiça, né? Dormir de meio-dia até 4 horas da tarde, aí eu cansada. Mas era o cansaço do corpo e tal, do dia que eu tive, porque foi um dia muito agitado, né? E tal, de manhã acordei 7 horas, minha madrugada, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, mas aí minha avó tinha momoprida, só que tipo assim, vocês sabem, né? Momoprida, eu não consigo tomar comprimido. E aí minha tia falou que tem momoprida, que ele é muito pequenininho, ele é bem pequeno. Aí eu falei, tudo bem, porque aquilo ali, aquele pequenininho, eu já tinha tomado uma vez que era de alergia. Teve uma vez que eu tava com alguma coisa, sei lá, alguma coisa me deu alergia. E aí o remédio alérgico era pequenininho e eu consegui tomar. E aí foi de boa, né? Aí eu falei, tudo bem, isso foi de boa. Só que não tinha esse, minha avó tinha um, só que não pode partir ao meio. Ele é um pouquinho maior, assim, grande, só que ele não pode partir ao meio, porque ele é aquele em cápsula que, sabe, o remédio, assim, realmente, ele fica, ele não abre, não tem como o remédio ficar dentro da cápsula. Então, não tinha como abrir. E aí deu ruim. Como que eu vou tomar isso? Aí eu fui lá pra fora e tal, eu com a minha cabeça, gente, eu não vou conseguir tomar isso. Foi de primeira, tipo, foi muito de primeira, porque, sabe, foi muito de primeira porque ele escorrega muito fácil, gente, ele escorrega muito fácil, então foi bem de boa pra mim. Mas ainda assim, sabe, demorou um pouco pra passar o enjoo, mas quando eu fui embora eu já tava bem melhor, né? Mas esse dia foi muito bem complicado pra mim, né? E, enfim, é bem complicado, né? Porque é muito ruim ficar sentindo dor. Só que eu acabei ficando muito triste, porque era uma, gente, sério, eu tava muito feliz pra esse dia, eu tava esperando muito, 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 muito mesmo. O dia dos pais da escola, tava chovendo, tava frio, entendeu? Tava frio, não foi quase ninguém lá no dia dos pais, tipo, da minha, sabe, de manhã não, assim, não foi muita gente, foi 4 alunos, né? Mas isso não era o problema, porque a gente ia fazer a coreografia do mesmo jeito. Mas, sabe, eu fiquei triste um pouco, assim,
eu fiquei muito feliz porque eu consegui isso, é uma coisa muito boa. Agradeço a Deus por eu ter conseguido ir, né? Porque também, se eu não conseguisse ir aí, tipo, né, com dor, não ia ter lógica. Eu ficava lá sentindo dor e tal. Mas eu fiquei feliz, só que também fiquei triste, né? Porque eu tava esperando muito, eu ficava contando, falando, ai, vou fazer arrume-se comigo pra vocês, pros 2 aniversários. E não foi como eu imaginava, né? Foi totalmente diferente. Eu cheguei em casa do médico correndo, fiz uma maquiagem mais correndo possível, mais básica possível, mais rápida. Fui de noite, tava enjoada, então, enfim, não foi aquela coisa toda que eu esperava. Mas ainda assim foi muito bom, né? E agora eu tô tomando remédio, então, por isso... Ah, Júlia, mas por que você ficou? Gente, porque agora tava nesse processo de remédio e tal, e agora minhas aulas voltou, então ficou um pouquinho mais complicado. Mas vou voltar a gravar pra vocês. Não prometo gravar todos os dias, né? Porque, pra quem não sabe, eu tinha... Isso aí era pra falar no início do vídeo, mas eu esqueci. Mas, eu teve uma vez, quando eu comecei, né? Eu não postava vídeo todos os dias. E aí, Aí teve uma vez que eu botei vídeo todos os dias, 6h40, mas eu vi que não tava dando, tipo, era muita responsabilidade, eu tirei, né? Então eu não posto vídeo todos os dias, mas quando dá, tipo, tem vezes que eu posto vídeo muitas das vezes mesmo. Então deixa ideias aí de vídeos pra vocês, pra mim fazer, pra vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!